Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando o estudo do Livro dos Espíritos. Iniciamos também a introdução ao estudo da doutrina espírita, que é composto com 27 tópicos, escritos por Allan Kardec, explicando o que vem a ser a doutrina espírita. Diversas traduções existem do Livro dos Espíritos, do francês para português. São bem semelhantes, mas você pode, para acompanhar o estudo, optar por aquela que mais lhe convém. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem. Para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Continuando o estudo, aqui nós temos o mesmo texto, agora com algumas frases com as letras na cor amarela. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Isto é muito importante, porque nenhum termo antigo pode esclarecer uma coisa nova, tem que ser criada uma nova palavra. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Ele está informando que é preciso fazer isso para não haver uma confusão. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Ele informa que os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo têm acepção própria, isto é, cada um significa uma determinada coisa. Não são iguais. Em outras palavras, aqui foi frisado uma ideia secundária do texto, em amarelo. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia.
A palavra anfibiologia significa palavra que possui duas interpretações, o que causa, como ele disse, confusões. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. É uma afirmação que ele faz e é também uma ideia secundária. Ele informa que a palavra espiritualismo é o oposto do materialismo. Sabemos que o materialismo, ele acredita somente na matéria. Se uma pessoa falece, para o materialista, acabou tudo. Para o espiritualismo, já tem uma outra visão. É o oposto. Um tem ideias completamente diferentes do outro. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Eis a grande diferença entre um e outro. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Aqui poderia ser chamado de mais uma ideia secundária do texto. O espiritualismo em si, nem todos acreditam em espíritos e também na comunicação destes com o mundo visível. Continuando, em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo. Aqui nós temos uma frase secundária, porém de suma importância, porque foi cunhada estas duas palavras por Allan Kardec através dos bons espíritos. Espírita e espiritismo, elas não existiam. Nesta outra parte, diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Aqui nós estamos com a ideia principal do texto. Nós temos a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos. Esta é a ideia principal do texto. E temos ainda outra ideia secundária. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Informa ele que, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Isto é, ele é o primeiro da doutrina espírita. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, também o Céu e o Inferno e os demais, os 5 livros, fazem parte da doutrina espírita. Ele informa que, como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista. Isto é, a doutrina espírita faz parte da doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta, pois dentro da doutrina espírita nós temos uma fase que pode ser colocada então como espiritualista. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.